Continuando o assunto de escola, vamos falar agora das crianças maiores ainda, os que vão para o 6º ano, que vão ter muitos professores, um professor para cada matéria, professores novos que eles ainda não conheciam, mesmo que já estudassem naquela escola, né? Então, primeira coisa, fundamental, autonomia não é sinônimo de abandono. Então, dar autonomia não quer dizer não precisar acompanhar. É acompanhar de uma outra maneira. Isso é muito importante, não é? Pergunte com interesse verdadeiro como foi a escola, como foi conhecer o novo professor, a nova professora, o que ele achou, como ele se sentiu, o que ele achou da nova matéria que ele nunca estudou, né? Mostre um interesse verdadeiro, mesmo que ele já seja grande. Olhe os cadernos, as apostilas, os livros, a agenda, porque é muita coisa para ele organizar logo de cara, sozinho, sem ajuda. Ajude a organizar o material de acordo com os horários. Olha, até os dias de hoje a gente encontra crianças que levam para a escola todo o material sem entender, sem processar que na segunda-feira tem 3 matérias, ele tem que levar só o material delas. Na terça-feira tem 4 matérias, ele tem que levar o material delas. E aí sai carregando aquele peso que já é absurdo. Então ajude a criança a se organizar, ensine a se organizar, ensine a estudar. Alguns anos atrás eu conheci os livros do professor Pierluigi Piazzi, Ensinando Inteligência, Aprendendo Inteligência, Estimulando Inteligência, para os professores, para os próprios alunos e para os pais. E um dos segredinhos interessantíssimos que ele revela nesses livros é que não é preciso estudar muito, é preciso estudar pouco todo dia, estudar a matéria dada no dia. E ele fala, antes de ver qualquer tela, seja do celular, da televisão, do computador, do joguinho, e antes de dormir. Então, chegou, estuda de manhã, chegou da escola, almoçou, tomou um banho, deu uma descansadinha, pode ouvir música, pode tocar música, depois vai fazer os deveres, reler a matéria dada naquele dia. Isso grava, isso facilita o estudo para o dia da prova. Não precisa estudar muito, precisa estudar pouco todo dia, a matéria de cada dia. Conheça todos os professores, são muitos agora, conheça todos, tenha um bom contato. Isso é muito importante para você e para o seu filho. Vá às festas, reuniões, palestras, tudo que a escola promove. Mas vá e participe. Não vá só fazer número. Não vá lá ouvir e sair criticando e reclamando. Se você tem críticas, faça a quem pode assumir a responsabilidade sobre aquilo. Confie na escola. Se você escolheu a escola do seu filho, confie nela. Mas se abra para conversar, para ouvir também. Seu filho está com dificuldades numa matéria, na outra, ou dificuldade geral? Converse, peça ajuda aos professores. Às vezes é só um detalhe. Eu observo aqui no consultório que eu somo de uma maneira muito diferente da maneira como as crianças somam. O resultado final é o mesmo. Mas se a criança está aprendendo um jeito diferente do que o professor faz, pode gerar um conflito, uma confusão e uma dificuldade. Por isso, converse com o professor. Talvez você precise aprender um jeito diferente, um jeito novo de fazer uma coisa que você já sabe. Mas isso é importante para o seu filho. Nesses meninos, meninas que já estão no 6º ano, preste atenção nas mudanças trazidas pela puberdade. Não coloque tudo na conta da escola ou na conta do seu filho. Você também está implicado nesta situação e ela é uma situação muito ampla. Tem as mudanças físicas,
tem a repercussão emocional dessas mudanças todas e tem a mudança na escola, tem a mudança nas amizades, porque nesse ano específico muita gente sai daquela escola, muita gente entra naquela escola e a criança é muito solicitada. Preste atenção, você está implicado nessas questões todas. Tenha um lugar organizado e adequado para a criança estudar, fazer as tarefas, para o pré-adolescente estudar, fazer as tarefas. Ajude seu filho, sua filha, a descobrir qual a melhor maneira para ele se concentrar, para ela se concentrar. Às vezes, vocês vão chegar à conclusão de alguma coisa que era impensável para você, mas que funcione. Então, se funciona, respeite. Há alguns anos atrás, uma amiga veio falar para mim que ela não sabia mais o que fazer porque o filho só queria estudar matemática ouvindo heavy metal, Iron Maiden e Scorpions, e que ela achava aquilo inadmissível. Mas eu perguntei para ela, mas aí ele estuda? E aí ele faz os deveres? E aí ele se sente mais concentrado? Sim. Bom, por menos que você entenda, se está funcionando, vale, não é? E a explicação para isso é que, se ele estiver diante de dois grandes estímulos, ele se divide só entre esses dois. Mas se tiver só um, ele acaba se dividindo entre todos os outros, todos os barulhos, todos os movimentos, o que acontece lá na rua. Então, se ele arranjou essa estratégia e se ela de fato funciona, você pode respeitá-lo. Ensine a revisar a tarefa. Acabou? Revise. Vê se você acha alguma coisa que não está boa, a letra que não saiu muito boa, algum errinho, porque aí ele aprende a revisar a prova e ele evita errar aquelas bobeiras, famosas bobeiras que eles erram. Ajude-o a aprender a revisar. Elogie. Qualquer pequeno progresso, qualquer coisa bem feita, por pequena que seja, por mais que te pareça óbvia, elogie. Elogio é fundamental. Mas seja sincero, não elogie uma coisa que ele fez pior do que ele já fez outras vezes aquela mesma coisa. Elogie o que merece elogio, não da boca para fora. Veja se a escola corrige as tarefas, se olha, porque senão a criança fica desestimulada, o pré-adolescente fica desestimulado. Ele fez as tarefas, ninguém viu, ele caprichou pra caramba, ninguém olhou, ninguém valorizou, ou ele errou, não foi corrigido, ele não sabe que errou, e aí só vai saber que estava errado no dia da prova, na véspera da prova. Então, preste atenção, veja se a escola corrige. Se ela não corrige, vá lá, questione, peça orientação e fale a sua opinião a respeito. Seja firme e não negocie o inegociável. Aquilo que pode, pode, aquilo que não pode, não pode. Se tem hora para fazer o dever, tem que fazer o dever. E se não tem um motivo muito sério, muito justo, vai fazer naquela hora, né? Não tem negociação para matar a aula, para faltar a aula à toa, para dormir muito tarde e aí ter a desculpa de que não conseguiu acordar. Não negocie o inegociável. Seja firme e coerente. Não vale um peso e uma medida num dia e outro peso e outra medida no outro dia. Estimule seu filho, não desanime, não critique demais, não desqualifique, não desvalorize, estimule. Isso é muito importante para que ele valorize a escola e o aprender.